Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo sobre essa série da história da igreja. E aqui nós vamos falar sobre o molinismo, que é uma visão que é diferente do calvinismo. E eu já fiz vídeos sobre isso, sobre Calvino, sobre a visão calvinista dentro da Reforma Protestante. Continuamos dentro da Reforma Protestante. E eu estou abrindo esse parêntese para falar sobre esses detalhes dentro da Reforma Protestante que envolve o molinismo, que é diferente do calvinismo e do arminianismo. Sobre o arminianismo eu vou falar mais à frente, para vocês entenderem esses três tipos de visões: calvinismo, molinismo e arminianismo. Mas nesse vídeo é sobre o molinismo. Então você vai conhecer essa visão teológica, né, que nasceu dentro do meio católico, mas não é uma visão católica, é uma visão de um padre católico que faz essa diferenciação entre calvinismo e arminianismo. Então eu espero que você goste desse vídeo, já deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. O molinismo. O molinismo é a doutrina sobre providência divina que procura conciliar as ideias de que os seres humanos possuem liberdade significativa ou libertária, livre-arbítrio libertário, e de que Deus possui controle providencial sobre tudo o que ocorre. Essa doutrina leva o nome do jesuíta espanhol Luís de Molina, que é de 1535 a 1600. A maneira pela qual Deus é capaz de exercer controle providencial sobre tudo o que ocorre no mundo onde existem criaturas livres e através de seu conhecimento médio, isto é, conhecimento hipotético ou conhecimento contrafactual de tudo o que as criaturas livres fariam em todas as circunstâncias em que Deus as colocaria. O conhecimento médio, portanto, é o conhecimento dos contrafactuais acerca do que as criaturas livres fariam nas circunstâncias em que elas fossem colocadas. Fazendo um resumão para vocês, é como se fosse, pessoal, assim, existem possibilidades de escolhas, as variáveis das escolhas que as pessoas poderiam tomar. Então é dentro desse pensamento que funciona a visão molinista, né? Então Deus conhece esse conhecimento médio. O molinismo argumenta que Deus atinge seu objetivo através das vidas das criaturas genuinamente livres por intermédio de sua onisciência. O modelo proposto apresenta o conhecimento infinito de Deus em uma série de três momentos lógicos: conhecimento natural, conhecimento médio e o conhecimento livre. O conhecimento natural é o conhecimento do que é possível ou das possibilidades. O conhecimento natural de Deus inclui muitos tipos de verdades. Por exemplo, verdades da matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Essa também é o conhecimento de verdades como o todo é maior do que a parte, e nenhum círculo é um quadrado. O conhecimento necessário de Deus também inclui o conhecimento de todas as possibilidades, tais como pessoas possíveis, as possíveis vidas que elas poderiam ter e toda a gama de mundos possíveis. Deus conhece estas coisas de forma imediata e intuitiva. Isso aqui é como se fosse uma ideia de multiverso, mas não é exatamente multiverso. Eu só estou colocando para vocês começarem a se ambientar com essa ideia e entender. O conhecimento médio é o conhecimento de como um ser possuidor de livre-arbítrio, independência libertária, poderia agir em qualquer situação. Dado todo o conjunto de mundos possíveis, os quais Deus conhece, dados mundos nos quais homens e mulheres fossem livres, Deus saberia o que eles livremente escolheriam em qualquer circunstância possível. Deus tem conhecimento de todas estas consequências possíveis, se for colocado em um conjunto de circunstâncias. Deus sabe o que Jonas iria livremente escolher, isto é, verdade em relação a todas as pessoas possíveis e todas as circunstâncias possíveis. Deus tem este conhecimento médio por examinar todas as possibilidades que cada pessoa pode escolher livremente, ou seja, fazendo uso de seu livre-arbítrio. Em seu poder e sabedoria, Deus escolhe aquele mundo possível, aquela combinação total de indivíduos e circunstâncias cujas expressões de livre-arbítrio iriam melhor servir seus propósitos. Assim, a onisciência de Deus é preservada e o livre-arbítrio humano é preservado. O mal moral que acontece neste mundo escolhido não é a direta responsabilidade de Deus, mas daquelas criaturas que exercitam suas escolhas de uma forma malevolente. Conhecimento livre é o conhecimento do que realmente acontecerá.
O conhecimento médio de Deus desempenha um papel importante na realização do mundo. Na verdade, parece que o conhecimento médio desempenha um papel mais imediato na criação da presciência de Deus. William Lane Craig assinala que sem o conhecimento médio, Deus iria encontrar-se, por assim dizer, com conhecimento do futuro, mas sem qualquer planejamento lógico e prévio do futuro. A colocação do conhecimento médio de Deus entre o conhecimento natural e o conhecimento livre é crucial, pois se o conhecimento médio estivesse depois do conhecimento livre, então Deus estaria ativamente fazendo o que as várias criaturas fariam em várias circunstâncias, e assim destruindo a liberdade. Mas colocando o conhecimento médio antes do conhecimento livre, Deus permite a liberdade. A colocação do conhecimento médio, logicamente, depois do conhecimento natural, mas antes do conhecimento livre, também dá a Deus a possibilidade de examinar mundos possíveis e decidir qual mundo atualizar ou criar. Ou seja, Deus cria na sua mente, no seu conhecimento médio, ele tem variações de possibilidades de universos possíveis, de situações e escolhas possíveis, e ele conhece os traçados de cada escolha possível e o fim disso tudo. Então ele escolheu um mundo possível. Só que eu estou explicando, pessoal, a visão molinista. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso não, viu? Só estou explicando. Então, graças ao conhecimento médio, Deus sabe o que a vontade livre fará nas diversas situações em que uma pessoa se encontrar e, através do conhecimento livre, em qual situação a pessoa concretamente ficará. Assim, ele pode, com certeza, prever o sucesso da graça que doará a cada um. À medida que seus proponentes buscaram suporte bíblico evidente para o conhecimento médio, eles usaram o exemplo de Davi em Keila, registrado em 1 Samuel capítulo 23. A este ponto na narrativa bíblica, os filisteus estavam atacando Keila. Davi perguntou ao Senhor se deveria ir a Keila para guerrear com os filisteus, e o Senhor disse que ele deveria. Os companheiros de Davi estavam com medo, e então Davi perguntou uma segunda vez, em Keila, com medo de que Saul o atacaria lá. Davi perguntou ao Senhor se Saul iria a Keila. A esta altura, lemos a seguinte conversa, e o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. 1 Samuel capítulo 23, do versículo 11 ao 13. Na concepção dos molinistas, o incidente demonstrou conhecimento médio na prática, pois mostra que o Senhor sabia o que aconteceria se certa ação livre acontecesse. Eles supuseram que Davi e os outros participantes estavam agindo com livre-arbítrio libertário. Deus sabia que se Davi escolhesse ficar em Keila, os cidadãos de Keila escolheriam entregar. Então Davi escolheu tomar uma ação evasiva e Saul escolheu desistir da expedição contra Davi. Quando soube o que ele tinha feito, Deus sabia de tudo isso e também muito mais, por sua presciência. Então vocês entenderam mais ou menos, pessoal? Então nesses cenários possíveis, né, dentro do mundo, desses mundos que Deus vê várias variantes, ele deu uma possibilidade futura que poderia acontecer com Davi de ser entregue pelos moradores para Saul, ia ser entregue para Saul. Então, como Deus tinha esse conhecimento, ele trouxe esse conhecimento para Davi. Então Davi não tomou essa decisão e automaticamente Saul não tomou a decisão de poder ter a possibilidade de pegar Davi, porque Davi não foi para lá. Então vocês estão vendo, é um conjunto de decisões e escolhas que convergem para acontecer uma situação. Molinismo, conhecimento médio de Deus em relação à salvação, soberania de Deus e livre-arbítrio do homem. A doutrina do molinismo procura conciliar a predestinação soberana de Deus com o livre-arbítrio do homem. Porque é complicado, né, pessoal? Porque automaticamente ou você coloca que Deus é soberano sobre tudo e tem controle de tudo, ou que o ser humano não tem liberdade. Ou que o ser humano tem liberdade sobre tudo, só que Deus não é tão soberano assim. Então, é a tentativa de conciliar isso. Através de seu conhecimento médio divino, Deus pode saber todos os resultados possíveis de qualquer mundo que é possível que ele crie, incluindo todas as circunstâncias necessárias para o indivíduo chegar a um conhecimento salvífico dele. Tudo isso aqui, pessoal, orbita na questão da salvação, como é que Deus atua na salvação das pessoas e como é que as pessoas recebem essa salvação e por que é que alguns não são salvos, né? Por que é que outras pessoas não são salvas, por exemplo. É importante ter em mente que Luiz de Molina desenvolveu sua doutrina do conhecimento médio divino
ou que é referido como molinismo hoje, em resposta às visões fortes de predestinação dos reformadores protestantes, está vendo? Em resposta ao pensamento reformador calvinista, veio o padre Molina, né, com esse pensamento que divergia do pensamento calvinista da predestinação na visão calvinista, porque a predestinação é bíblica sim. Como Lutero e Calvino, né, a visão calvinista que vinha de Lutero e Calvino, mas principalmente de Calvino, né? Calvinismo é relacionado a Calvino, só que a questão da predestinação, os reformadores já tinham esse entendimento parecido com Calvino. Ele queria enunciar uma doutrina extremamente forte da soberania divina, a fim de atender às demandas teológicas dos reformadores, no entanto, incluindo o livre-arbítrio humano, que os reformadores negavam. Então, não é que os reformadores negavam o livre-arbítrio humano, é porque eles enfatizavam mais a questão da ação divina de Deus, o poder, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre a história e sobre os indivíduos. Molinismo, a livre escolha de Deus e a livre resposta do homem. Digamos que dos mundos possíveis existem dois com as seguintes condições. Mundo possível. 1. Existem 3 pessoas A, B e C. Nesse mundo, as pessoas A e B seriam salvas por livremente acreditarem em Cristo. A pessoa C não acreditaria em Cristo e, consequentemente, não seria salva, por livremente recusar a graça salvadora de Deus. Ou seja, nesse mundo, as pessoas A e B seriam salvas e a pessoa C não. Mundo possível 2. Existem 3 pessoas, A, B e C. Nesse mundo, a pessoa A livremente acreditaria em Cristo e seria salva. As pessoas B e C não acreditariam em Cristo e, consequentemente, não seriam salvas, por livremente recusarem a graça salvadora de Deus. Ou seja, nesse mundo, somente a pessoa A seria salva e as pessoas B e C não. Então, vocês estão mais ou menos compreendendo, pessoal, o entendimento? Isso aqui é um mapa mental. Então, existem mundos que estão propostos dentro do conhecimento médio de Deus. Então, em certos mundos, as coisas acontecem de uma maneira, em outro mundo de outra maneira. Então Deus tem esse conhecimento médio de como essas coisas acontecem. Pergunta: qual mundo Deus prefere? Aquele em que as pessoas A e B são salvas, mundo 1, ou aquele em que somente a pessoa A é salva, mundo 2? É preciso ter em mente que, em qualquer mundo possível, Deus quer a salvação de todas as pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Ezequiel 18, 23, Ezequiel 18, 31 e Ezequiel 18, 32. E prover graça suficiente para a salvação de todas elas. Tito capítulo 2, versículo 11. O mundo de A, B e C, que Deus realmente prefere criar, é aquele em que A, B e C abraçam livremente a graça de Deus e encontram a salvação. 1 Timóteo 2,4. Infelizmente, por hipótese, esse mundo, apesar de possível, não é viável para Deus criar, porque uma das 3 pessoas irá perversamente rejeitar a graça salvadora de Deus e separar-se de Deus para sempre. Assim, embora Deus soberanamente escolha qual mundo criar, cabe às pessoas naquele mundo decidirem se querem ou não ser salvas. Um francês molinista colocou esse paradoxo de forma muito eficaz. Cabe a Deus se eu me encontro em um mundo no qual eu sou predestinado, mas cabe a mim se estou predestinado no mundo em que me encontro. Pense bastante nisso. Enquanto a segunda cláusula for verdadeira, Deus não pode ser culpado pela condenação de ninguém. Então vocês estão vendo, pessoal, nessa tentativa do padre Molina de conciliar a predestinação e a liberdade humana, na predestinação, a soberania de Deus e a liberdade humana, ele colocou o quê? As pessoas são predestinadas dentro desses mundos possíveis, ou seja, Deus procura a melhor forma, no melhor mundo possível, das coisas acontecerem, de forma que o maior número de pessoas fossem salvas e o menor número de pessoas fossem rejeitadas, porque dentro dos mundos possíveis, existem mundos em que as pessoas vão receber a graça salvadora de forma maior, e em outros mundos aquilo acontece de uma forma mais negativa, ou tem mais, vamos dizer assim, as pessoas escolhem o caminho da rejeição, né? E essa é a visão do padre Molina. E lembrando, pessoal, esse pensamento foi logo ali na período da Reforma Protestante, para fazer um contraponto à visão calvinista, né? Então, lembre, é um padre que não é reformado, que não é protestante, que era católico e que estava fazendo um contraponto à visão da Reforma Protestante da predestinação. Então, como o desejo de Deus é que todos sejam salvos, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele vai escolher o mundo 1, onde mais pessoas são salvas, porém, cabe a cada um de nós aceitar a salvação. Já que somos livres, 1 Pedro 2,16, Gálatas 5,13, Deuteronômio 30,19 e 1 Coríntios 6,12, Gálatas 5,1, João 8,36, e Deus manifestou sua graça salvadora a todos, Tito 2,11.
Desse modo, Deus não pode ser culpado pela condenação de ninguém. O único culpado é a própria pessoa que livremente recusa a graça salvadora de Deus. E aqui estão as referências, pessoal, bibliográficas das fontes dessas informações sobre o molinismo. E as fontes das informações do vídeo estão aqui. Nesse site você pode ler, você pode printar, você pode digitar e você vai achar esse site e vai achar essas informações e mais outras. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. É um assunto complicado, complexo, difícil de entendimento. Esse vídeo você tem que ver mais de uma vez para entender e é capaz de não conseguir entender ele direito. São muitos detalhes, mas é para mostrar para vocês que existiam visões naquela época da Reforma Protestante que faziam oposição à visão de Calvino, dos calvinistas, né? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas para o canal crescer, deixa o teu comentário também para eu saber o que você achou e está achando dessa série sobre a história da igreja e o que você achou dessa visão do molinismo. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.